Aqui, pessoal, falando um pouquinho com relação aos pincéis, que a gente percebeu que algumas pessoas ficaram com dúvida. Aqui são três tipos diferentes de pincel, tá? Esse aqui é o pincel amarelo de cerda. Por que ele é de cerda? Porque ele é sintético. É um pincel de cerda sintético. Esse pincel do cabo amarelo ele é mais indicado para pintura com tinta acrílica, porque você esfrega na tela. Ele não é indicado para aquarela porque ele rasura o papel, ele é extremamente duro, tá? O pincel de cabo vermelho já é um pincel de pelo, ele é pelo de animais. Ele é um pincel um pouco mais caro, tá? Mas ele dá para utilizar em aquarela sim. Agora só que o pincel indicado para aquarela é esse pincel de pelo longo, certo? E de pelos de animais, né? Tem às vezes também sintético, que alguns são muito bons, mas o de pelo de animal é mais indicado. E aí eu vou mostrar para vocês mais algumas possibilidades que a gente tem que pode utilizar, tá? Esse daqui é um pincel bastante prático, tá? Com um pincel desse aqui praticamente você desenvolve a questão da aquarela inicial, tá? Ele é um pincel de pelo sintético, onde ele carrega aqui dentro um recipiente com água, ó. Você abre aqui dentro, ó. Aí aqui você adiciona água. Automaticamente, quando você que vai colocando aqui, ó, eu vou até espremer um pouco. Se você pressiona, ó, a água começa a pingar. Olha só, começa a pingar água, ó, tá? Então você pode controlar a quantidade de água. Você não tem que ficar molhando a tinta. A água ela sai direto daqui do pincel. É um pincel que resolve. Ele tem na pequeno, médio e grande, tá bom? E resolve, assim, é bastante prático. Eu até gosto de utilizar. Tá? Aí vou mostrar rapidamente outras possibilidades. Aí tem uns pincéis mais velhos que a gente utiliza assim, que é para dar alguns efeitos que a gente vai criando. Tem o pincel vassourinha para dar aqueles efeitos de mata, de graminha, enfim. A gente cria alguns materiais também, essas esponjinhas que é para dar efeito de mata, de floresta. Tá? A escova de dente, ela é utilizada também, você molha ela na tinta aqui, pressiona, borrifa bastante para fazer estrelinha, para fazer efeito de copa de árvore, enfim. Tá? Um outro modelo pequenininho de pincel vassourinha, tem esses que ele já vem de fábrica com cabo tortinho, que é para dar mais segurança aqui na hora de pressionar, tá bom? Aí eu utilizo também alguns materiais alternativos, eu gosto. Isso aqui eu utilizo para dar efeito. Isso aqui é da culinária, né? Ele é feito para você molhar no molho e passar em alguns alimentos. Mas aí eu utilizo ele também, assim. Eu vou experimentando, vejo se dá para utilizar e vou utilizando. Tá? Tem outros modelos, marcas. Alguns já vêm com no formato diferente. Observe que aqui já é um formato meio de tridente, ó. Então, assim, são infinitas as possibilidades. Infinitas as possibilidades. São marcas, modelos diferentes. Esse é um pincel de pelo de marta, né? Pelo de esquilo, aliás. E um pincel excelente. Esses pincéis são caros, pessoal. Um bom pincel, ele vai variar aí de 50 a R$ 1.800. Um pincel de aquarela top. Mas nada impede que você faça, por exemplo, um pincel desse daqui, custa na média de R$ 25 e ele resolve, tá? Olha só os modelos diferentes que tem. Aqui já é para você fazer graminha, para fazer vegetação. Esse aqui é um pincel amarradinho que eu mesmo fiz, né, com pelo de rabo de boi, né, dá para dar alguns efeitos. Enfim, improviso, experimentações. As trinchazinhas mais largas de pelo sintético, que são bastante macia, muito bom para fazer fundo de céu. Tá? Vocês vão encontrar também um pincel simples como esse, que é um pincel bem barato, acho que no máximo chega a R$ 10, que você resolve também, que dá para utilizar, tá? Aqui outros efeitos que a gente utiliza, eu mesmo vou fazendo, né, para dar efeitos de vegetação. Vamos ter esses pincéis aqui, cabo de bambu, né, com pelo de cordeiro, são pincéis um pouco mais caros, profissionais, difícil de achar também. Tem outras trinchas mais largas que a gente pode utilizar, tá? E aí a gente vai ter alguns pincéis mais fininhos, né? Com acabamento melhor, para dar acabamento. E a gente tem esse amarradinho, esse aqui é bem caro, ele é um pincel zero, mas ele acho que ele custou na faixa de 130, por causa da marca, né? Ele é da 20. E
Tem esses pincéis bem mais grossos, que de alta qualidade da Aquafine. Eles são americanos, se eu não me engano, esses pincéis. E essas são algumas possibilidades que a gente pode utilizar para desenvolver o nosso trabalho, pessoal. Beleza? E aí use a criatividade, procure o que você mais se adapta e mãos à obra.